Olá, tudo bem? Vamos aos destaques de hoje. Aumento registrado na busca por planos de saúde. Museu de Carros Antigos de Caçapava será reaberto à visitação pública. Estudo internacional revela qual o medo das crianças no Brasil. Mais de 100 alunos da região recebem certificado de conclusão de curso com a Polícia Militar. E veja também. O Ney da Nóbrega Ribas é presidente do Observatório Social do Brasil e tem aí a receita para a gente sobrepor o mal com o bem. Já aqui. Seja muito bem-vindo, este é o Repórter Setorial, na TV Digital e também na web. A economia vai ter uma alta de 0,58% no terceiro trimestre. É o que indica uma prévia do PIB do Banco Central. A melhora foi comemorada pelo governo, que investiu em medidas como o saque das contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do PIS/PASEP para os idosos, com o objetivo de fazer a economia reagir. E o Banco Central tem notícias boas sobre a economia brasileira. De acordo com o relatório da instituição, a economia do país cresceu acima do esperado no mês de setembro e fechou o terceiro trimestre com expansão de 0,58%. Esse resultado é um sinal de recuperação gradual depois da forte recessão que foi enfrentada pelos brasileiros. O índice que apresenta o número é o IBC-BR, que é o Índice de Atividade Econômica do Banco Central, que foi divulgado hoje. Para o IBC-BR, um motivo para esse crescimento são os resultados positivos da indústria e do varejo. Só no final de setembro, o índice de confiança da indústria subiu 1,9 ponto percentual e ficou em 94,7 pontos. O varejo também contribui para o crescimento da economia. As vendas do setor foram puxadas, sobretudo, pelos hipermercados. Para 2017, a previsão de analistas do mercado financeiro é de alta do PIB de 0,73%, mas o Banco Central estima uma expansão menos otimista, de 0,7%, enquanto o Ministério do Planejamento prevê uma alta de 0,5%. O governo tem tentado fazer a economia reagir por meio de medidas como os saques das contas inativas do FGTS e do PIS/PASEP para os idosos. Depois de 2 anos fechado ao público, o Museu de Carros Antigos de Caçapava será reaberto. Fundado em 1963, a partir do acervo pessoal do empresário Roberto Lee, o Museu Paulista de Antiguidades Mecânicas ganhou destaque no cenário nacional por preservar a memória da indústria automobilística. A relevância do museu para a conservação da história do colecionismo de veículos antigos é tão grande que, no ano passado, Caçapava recebeu o título de Capital Nacional de Antigo Mobilismo. O acervo Roberto Eduardo Lee é um dos mais importantes da América Latina no que se refere ao antigo mobilismo e à prática de colecionar carros antigos. Ele foi herdado pela filha do Roberto, Maria Ângela Matarazzo Lee, e entregue para a administração pública no ano de 2011, numa parceria para que o museu fosse reaberto e esse acervo retornasse à população de Caçapava e de todo o Brasil. A abertura oficial vai contar com apresentações musicais e o encontro de carros antigos. Mais informações podem ser obtidas no site cacapava.sp.gov.br. Os partidos políticos têm cobrado os benefícios prometidos pelo presidente Michel Temer em troca de apoio político. Com a desocupação de Bruno Araújo do cargo de ministro das Cidades, Alexandre Baldi é apontado como substituto. Logo depois do pedido de demissão do ex-ministro das Cidades, Bruno Araújo, Michel Temer foi praticamente obrigado a fazer mudanças na esplanada dos ministérios. Isso porque o presidente tem sido fortemente pressionado pelos partidos do Centrão a mexer na configuração dos ministérios, já que esses partidos apoiaram medidas econômicas propostas pelo governo, sobretudo a reforma da Previdência, e ajudaram o presidente a se livrar das denúncias. Em troca do apoio ofertado, os partidos querem cargos. As duas principais trocas ministeriais são da Secretaria de Governo, comandada atualmente por Antônio Embaçaí,
e no Ministério das Cidades, que está desocupado desde a saída de Araújo. Um nome forte para ocupar este último ministério é o do deputado Alexandre Baldi, que não é filiado a nenhum partido. No caso de Embaçaí, o futuro dele ainda não é certo, mas a expectativa é de que ele seja realocado para o Ministério da Transparência ou dos Direitos Humanos. Um estudo desenvolvido pela Universidade de Hiroshima, no Japão, mostrou que comer de forma rápida não dá ao cérebro tempo suficiente para registrar que estamos satisfeitos. Isso quer dizer que corremos 5 vezes mais risco de nos tornarmos obesos. O estudo, que foi apresentado recentemente na Conferência Anual da Associação de Cardiologia dos Estados Unidos, alertou também que comer lentamente e sem distrações é fundamental para a saúde. E para chegar a essa conclusão, os pesquisadores acompanharam cerca de 1.000 pessoas, entre homens e mulheres, por um período de 5 anos. 11,6% daqueles que comiam mais rápido desenvolveram síndrome metabólica, bem acima dos índices observados pelo grupo que comia de forma mais lenta. A síndrome metabólica tem como base a resistência à ação da insulina, responsável por regular o açúcar no sangue, que faz o pâncreas produzir mais esse hormônio. Vamos ao comentário de hoje. Amigos, tem gente que passa o dia, a noite em claro, pensando num jeito de estabelecer pânico a outras pessoas e fica espalhando boato. Primeiro inventaram a história de que a gente votando nulo vai anular a eleição, não é verdade. Agora inventaram que se não for fazer a biometria em tempo recorde, aí vai pagar uma multa de R$150. Outra mentira. O que é que pode acontecer na realidade se a pessoa perder o prazo para fazer a biometria? Vai ter dificuldade na emissão de passaporte, entre outras coisas. E, se não for votar, vai estar sujeito aí às penalidades, né? A multa de R$7, mais ou menos, que acontece. Nada de 150, isso é tudo cascata. Esse pessoal precisava ter um tanque de roupa suja para lavar diariamente, ou então ficar enxugando gelo para arranjar uma ocupação e não ficar tumultuando a cabeça das pessoas. E na semana em que foi comemorado o Dia da Consciência Negra, a gente aborda a questão da desigualdade racial em relação ao trabalho. O desemprego afeta mais negros do que brancos. Os dados são do IBGE na Pesquisa Nacional de Domicílio. Hoje o Brasil tem 13 milhões de desempregados. No último trimestre pesquisado, a taxa ficou em 23,9%. Parece que a crise chegou para todo mundo, mas para alguns grupos ela chegou mais forte. 63,7% dos desocupados são negros, uma população de 8 milhões e 300 mil pessoas. Mesmo sendo um pouco acima da proporção negros-brancos no país, o dado não seria considerado alarmante, já que mais da metade dos brasileiros são pretos. Por consequência, haveria mais pretos desempregados. O que torna o dado preocupante e acaba enaltecendo a desigualdade racial é a maneira como essa taxa afeta os grupos raciais. O IBGE classifica hoje o brasileiro em 5 cores: brancos, pretos, pardos, amarelos e indígenas. E dentro do grupo que é classificado como preto, 14,6% estão desempregados, enquanto que entre os brancos a taxa é de 9,9%. Mas a desigualdade não é só na quantidade de carteiras de trabalho assinadas. A diferença é mais evidente ainda quando esse trabalhador vai checar o salário que entra na conta. O rendimento médio dos trabalhadores brancos foi de R$ 2.750. Já o salário dos pretos e pardos foi bem menor, R$ 1.530. As áreas de ocupação também mostram uma divergência. Os pretos e pardos trabalham mais em agropecuária, construção e principalmente nos serviços domésticos, em que eles representam 66% do total. Dessa forma, não são muitos pretos e pardos que chegam a cargos de chefia, ainda que representem 54% da população. A PNAD contínua mostrou que de 10 empregadores, 3 são negros. E às vésperas da votação das mudanças da Lei dos Planos de Saúde, uma pesquisa da Agência Nacional de Saúde Suplementar apontou o crescimento do número de pessoas que contrataram planos de saúde.
De acordo com informações da Agência Nacional de Saúde Suplementar, o número de brasileiros com planos de saúde cresceu no último mês, chegando a quase 47 milhões e 400 mil usuários. Foram 84 mil usuários a mais em comparação com o mês de setembro. Além disso, a população tem aumentado a procura também por planos odontológicos. No último mês, os assegurados por planos odontológicos chegaram a quase 23 milhões de clientes. O relatório mostrou que 13 estados brasileiros apresentaram aumento no número de pessoas que aderiram aos planos, entre eles Acre, Amazonas, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Piauí, Paraná, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, Sergipe, Tocantins, além do Distrito Federal. No topo da lista está o Ceará, com um aumento de mais de 40 mil novos usuários, seguido pelo Amazonas e o Distrito Federal. Mesmo com esses aumentos, São Paulo ainda é o estado com o maior número de assegurados, cerca de 17 milhões, seguido pelo Rio de Janeiro com 5 milhões e 400 mil e Minas Gerais com 5 milhões. As mudanças nas regras da Lei dos Planos de Saúde devem ser votadas na Câmara no final deste mês, o que levanta dúvidas sobre a continuidade desses resultados. Você conhece o PROERD? No próximo bloco, você vai ver como esse programa da Polícia Militar tem colaborado para a formação de alunos do ensino fundamental. O intervalo é rápido, voltamos já.